E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira. A gente está aqui mais uma vez nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas também em vídeo no YouTube, lá no canal do Sobrecapa. Então procure Costelinha nas plataformas de streaming ou Sobrecapa no YouTube para conferir o nosso material. Como sempre, vou pedir antes de mais nada que vocês confiram também o nosso site, ultimatodobacon.com, tá aqui na tela de quem está assistindo no YouTube. Lá a gente tem mais reviews, matérias, guias, listas, tudo que um bom nerd gosta, não só de quadrinhos, mas de filmes, séries e muito mais. Para a gente falar hoje com um grande convidado que está aqui com a gente, eu vou chamar, obviamente, como sempre, meu parceiro de bancada, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, bem-vindo, cara. Como é que você tá? Grande Alexandre, prazerzaço estar aqui mais uma vez com você, com a galera que acompanha o Sobrecapa, que acompanha o Costelinha aí nas plataformas de streaming. E hoje, cara, a gente vai falar daquele assunto que a galera sabe que a gente adora, que é HQ nacional, cara. Então a gente vai falar hoje, vai bater um papasso com um autor aqui que tem um monte de obra bacana pra gente. É o senhor Flávio Luiz, estou mostrando aqui duas obras dele, tem muito mais coisa que a gente vai falar hoje no podcast, tem muita coisa bacana para falar, então agradecer aí o Flávio pelo tempo, a disponibilidade dele, vamos bater papo. Bem-vindo, Flávio. Eu que agradeço, meus queridos, né? É sempre uma chance de mostrar a cara, né? E mais do que isso, mostrar o trabalho, né? A produção, as novidades, as coisas que a gente tem aí ao longo desses 30 anos de carreira oferecido. Muito obrigado mesmo. Pronto. Flávio, faço coro ao Lucas agradecendo a tua presença aqui. Quero, antes de começar as perguntas, lembrar, eu estava no outro dia num bate-papo com o Will, lembrando de como eu conheci o Will, e sempre que eu converso com o Laudo Ferreira, a gente sempre menciona, porque eu trabalhei na editora Scala e depois eu trabalhei na Leia, e quando a Leia, o André Diniz estava lançando Morro da Favela pelo selo Barba Negra, eu fui no lançamento, daí tempos, eu não lembro se foi antes ou depois, o Laudo lançou Memórias do Clube da Esquina, e eu tava nesses lançamentos todos, e sempre tava reunida essa turminha, né, que é Flávio Luiz, o Will, a galerinha ali dos quadrinhos de São Paulo, o André Diniz, Laudo, e foi ali que eu conheci você pessoalmente. Eu acabei indo ler os seus quadrinhos tempos depois com Histórias Paulistanas, tá aqui minha coleçãozinha aqui, tem até a Gene Mastodonte aqui atrás, ó. Poxa, então, essa é clássica. É um clássico. Então, eu queria dar, primeiro de tudo, parabéns aí pela tua obra, que, como o Lucas disse, é uma coisa super vasta, cara. Você sai de um polo para o outro, vai de ficção científica a crítica social. Então, eu vou deixar, inclusive, a primeira pergunta já na mão do Lucas, porque senão eu vou me empolgar aqui. E aí eu vou falar mais que o convidado, daí não pode, né, Lucas? E aí tá difícil, porque eu falo com uma porra. Aí é brabo. Alexandre, eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar da obra do Flávio, mas, gente, o pessoal sabe que a gente fala sempre de cultura nacional, de valorizar a cultura nacional e da gente trazer, a gente tem muitos elementos nossos, né? E da gente valorizar e realmente trazer isso pra dentro das HQs. É uma forma da gente trazer um pouco mais do nosso país. E aí, cara, tem essa obra aqui do Flávio, eu tô com as duas edições aqui já lançadas, né, do AU Capoeirista. A galera que tá vendo aí a gente no YouTube, tá vendo a capa dessas obras. Gente, é uma obra sensacional. Eu queria que o Flávio comentasse um pouquinho da ideia, né, de onde que surgiu essa ideia do AU, mas é aquele tipo de obra, Flávio, que para mim ele tem a capacidade de dialogar tanto com a galera nova, né? Então é uma obra que eu estava comentando aqui em off, que eu tenho um primo que é capoeirista e ele tem filhos pequenos que fazem capoeira. Eu falei, cara, isso aqui é uma obra incrível, né? Para enraizar ainda mais a cultura da capoeira, né? Uma história de herói fantástica. E é aquela obra que dialoga com o pequeno, né? Com o pequeno leitor, mas dialoga com a gente também, que já lê HQ há muito tempo, porque é diferente, né? Ela na verdade, ela surgiu, né, de uma admiração minha pelo quadrinho europeu. Então, eu desde pequeno que eu leio Spirou, Tintin, né, Asterix e tal. E eu tive uma exposição que o pessoal da Aliança Francesa fez em Salvador em 92. Você vê há quanto tempo eu estou nessa relação. Em que eles chamaram e a gente teve espaço
né? Expôs quadrinhos na época, eu morava em Salvador, sou baiano, né? E a gente dividiu o espaço com grandes nomes do quadrinho europeu, entendeu? Sendo que ali eu senti falta exatamente isso, de ter algum personagem, né, no momento, que dialogasse esteticamente com aquilo que eu já gostava, que é a linha clara, a estética europeia, e também cheio de brasilidade, né? O meu xará, o grande Flávio Colim, ele já dizia também da gente trabalhar em cima de uma cultura tão rica como a nossa, mas não totalmente, né, nos moldes do quadrinho exportado, importado, americano e tal, não sei o quê. E como eu tinha uma preferência, uma afinidade maior com o quadrinho europeu, eu meio que transportei aquela coisa da Europa, França, Bahia, né, a capoeira que é universal, né, quer ser universal, fale da sua aldeia. Então eu ambientei tudo isso nesse AU. E começou com um cartãozinho que a gente preparou para a exposição. Eu fiz lá um capoeirista baiano, né? No caso o AU, e depois eu trabalhei a história dele, isso, tendo a capoeira também como característica dele, né? Mas toda a baianidade, a maneira de falar e tal. Tive a sorte de que o AU, no caso, mesmo sendo um quadrinho independente, ele foi lançado em 2008, né? Ele foi o primeiro quadrinho independente lançado de forma independente, no caso, em capa dura e formato europeu. Foi uma aposta grande, mas que deu certo, né? Aqui em São Paulo ele foi recomendado pela Secretaria de Educação e durante anos foi adotado como livro paradidático, né? Ele teve a sorte do número 2 ter ganho, na época, o HQ Mix de melhor quadrinho independente, né? As vendagens foram maravilhosas, porque claro, né, com a chancela da Secretaria de Educação, interesse, várias escolas adquiriram, né, várias crianças, vários adolescentes passaram a praticar capoeira por conta do que viram e do que leram no AU, se identificaram. Então, o Ale tem até essa história aí do menino que ele viu dizer: eu quero ser, no meio dos Batmans e Supermans, eu quero ser o AU. Então, isso para mim é sempre gratificante eu saber disso, né, ao longo desses anos, porque meu mal, 2008 para 2021 já tem uma estrada, né? Ele foi o único quadrinho até hoje que eu saiba a ganhar o Berimbau de Ouro em reconhecimento e valorização da capoeira, que é esse prêmio aqui, né? Foi maravilhoso. Ele ganhou em 2015, né? E graças a ele, né, essa coisa de eu tentar também mandar para a Europa e tudo mais, eu tive a oportunidade de expor originais, né, fizeram até uma roda de capoeira lá em Beja, no Salão de Banda Desenhada de Beja, em 2017. Então, o AU eu não posso dizer que é meu filho preferido, mas que ele me deu muito orgulho e continua me dando, isso é fato. Eu quero completar a tua fala, Flavinho, com essa história que o pessoal... Eu acho que eu já mencionei aqui no canal alguma vez, mas eu acho que é justamente o carimbo, né? Que na minha opinião, o carimbo máximo que um autor pode receber é esse reconhecimento popular mesmo. Esse reconhecimento do leitor, né? Porque eu estava aqui em Curitiba, e aí você tem uma roda de molecadinha ali no parquinho brincando, molecadinha de 6, 7 anos, um fala: eu sou o Batman. O outro vira e fala assim: eu sou o Capitão América. E aí vira um deles e fala assim: eu sou o AU. E sai dando uma estrelinha ali. E você fala assim: cara, eu conheço o cara que escreveu o AU, entendeu? E ele quer ser o super-herói brasileiro. Eu tenho falando... muito e-mail, eu recebo muito e-mail de leitor, né? O fato também de eu ser independente, por um lado, prejudicou, porque eu gostaria de ter condições de fazer novas tiragens, né? E de abrir esse leque de conhecimento e de reconhecimento dele, né? O segundo eu já fiz através daquela plataforma Kikante, né? De financiamento coletivo. Então, as vendagens foram boas também, mas não tanto quanto o primeiro, porque, lamentavelmente, o programa que adotou o AU, ele, por conta lá de contenção de verba do governo, foi cancelado. Mas de roteiro eu tenho 5 aqui, na esperança de tocar adiante e tal. Eu vou até depois lhe mandar uma foto, quando você puder aí, você bota, e é exatamente de um menino de Curitiba,
que começou a fazer capoeira por causa do AU, né? Pediu para o pai e tal. E agora mesmo, mês passado, eu soube, na Alemanha, o cara ensinou português para o filho dele. Ele é brasileiro, mas o filho é alemão. E ele está ensinando português, e ele é capoeirista lá. Ele adquiriu os 2 álbuns do AU e está ensinando português para o menino. Entendeu? Então, não é aquela coisa, você dá vida ao personagem, e minha carreira, ela toda é pautada em cima da criação de personagem. Eu trabalho com ilustração publicitária, mas também com criação de mascotes, né? Tem 2 mascotes bem conhecidos aí que eu fiz para o mercado publicitário, né? A palha de aço da Solan, que eu fiz com um amigo meu quando eu trabalhava na África, o Paulo Coelho, e o cachorrinho da Rede K, aquela maquininha que virava cachorrinho, que é também esse todo meu, né? Então, fora outros mascotes, né? Marca de pão, marca de queijo mineiro para Londres, né? Então, é isso. Eu saio criando mascote, e no caso do quadrinho, é exatamente meu carro-chefe, tanto com quadrinho como com tirinha, com a Rota 66 e com o Jeb, o lutador. Eu queria só fazer um comentário aqui, que às vezes o pessoal não entende o quanto que o quadrinho ele faz diferença na criação realmente de uma identidade cultural, né, das pessoas abraçarem. Quem gosta do mercado japonês deve conhecer a história do mangá Slam-Dunk, né, que é um mangá sobre basquete, que também, seguindo aí a história do Flávio, que também é um mangá que foi premiado lá fora pela Associação de Basquete Japonesa e etc., um mangá incrível do Takehiko Inoue. Então, quando a gente vê uma história como essa aqui do AU, e a gente escuta a história do Alexandre, a gente escuta o Flávio falando que tem uma galera que foi fazer capoeira, que está usando esse material sensacional para inclusive ensinar português, cara, isso é legal demais, né? E aí, para a galera que nunca teve contato com o material, gente, é um material que você pode dar para uma criança de 8 anos e você pode dar para, no nosso caso aqui, o marmanjo de 30, e a galera vai gostar do mesmo jeito. É um material leve, é um material acessível, e é um material que realmente parece uma história de super-herói, né? Obviamente o AU não tem superpoderes, mas é uma história de herói, cara, completamente brasileira, muito ambientada aqui no Brasil e com a nossa cultura. Cara, só isso já vale para quem está ouvindo a gente, quem não conhece, conhecer a obra, cara. Não tem, acho que não tem bandeira melhor do que essa para a gente levantar. Se você não conhece o AU, vai atrás, corre, garante as tuas edições, porque vale muito a pena. E o AU tem isso, você pode encontrar via Amazon, né? Ou então nas grandes comic shops ainda tem exemplares. Aqui em São Paulo, em Curitiba tem, na Itiban, em Salvador tem também, né? Eu tenho ainda aqui vários que eu posso autografar e enviar por correio, né? E você falando disso, da coisa de todas as idades, isso aqui foi feito por um amigo meu também, mestre de capoeira, o Júlio, né? Caramba. E ele é apaixonado pelo AU, e ele me deu isso de presente, que sempre me emociona pra caramba, né? Porque é pra isso que a gente faz, né? Eu tô aí, a gente gosta de reconhecimento e prêmio e tal, mas a resposta do leitor, você saber que tem gente que cresce, né, tendo esse personagem como referência, e exatamente isso também. Eu queria quebrar um pouco daquela coisa dos personagens de quadrinho negros serem jogadores de futebol ricos, né, com toda a projeção midiática que ele já tem naturalmente, entendeu? E oferecer uma valorização do personagem comum, né? Do menino que é gente boa, e o superpoder dele é ser do bem e fazer capoeira e respeitar a capoeira e seus preceitos, tal, que é uma coisa que eu também, nos 2 anos que eu pratiquei, aprendi, valorizei e passei adiante através do AU, entendeu? Então, tipo assim, claro, gostaria de viver num mundo ideal onde eu tivesse uma chancela, um patrocínio, uma editora por trás, como na Europa, em que você recebe um advanced e faz durante um ano um álbum, né? Eu tenho que dividir isso com os afazeres aqui de casa e do prospecção de trabalho, atender a agência e tal, né? Os outros personagens também, que hoje em dia tem mais
ocupado meu tempo do que o AU propriamente, apesar dele também já ter aí seu terceiro número em vista, né? Não dá para fazer tudo todo ano sozinho, a não ser no mundo ideal ou milionário. Para fechar o papo do AU e a gente falar de outras obras, que tem muita coisa para falar, eu queria só lembrar a galera que está em casa que esse prêmio da Associação de Capoeira não é um prêmio de quadrinhos, né, galera? Uma associação. Mostra de novo, Flavinho. É o berimbau de ouro. De capoeira, é o berimbau de ouro. Então é assim, é a preservação do esporte, da capoeira, não mais do que esporte, como uma filosofia de vida e tudo mais. Então assim, veja o reconhecimento de uma das associações mais importantes da memória da capoeira no Brasil, né? E ela começou marginal, né? Era proibido se jogar capoeira. Ela estava sempre ligada a uma atividade marginal. E a gente passou a mostrar que não, de que existe sim, é a arte marcial genuinamente brasileira, entendeu? E tem sua filosofia, e tem sua forma de lidar com o mundo, com os problemas e tal, e isso é ensinamento, isso é salutar, entendeu? Isso é história, isso é Brasil totalmente. É um Brasil bom de se falar, né? A gente está tão castigado pela cara ruim que a gente está cultivando, que, pô, falar de capoeira, como falar de música popular brasileira, como falar, né, dessas coisas que o brasileiro parece que tem, parece que a excelência aqui ofende. O Tom Jobim já falava isso, né? Então, eu viajar e saber que lá fora, depois de 4 anos, o cara vem e pergunta quando é que vai ter um AU novo, ou que na Alemanha, né, está se publicando, ou em francês, mesmo sem estar traduzido para o francês, você esgota os quadrinhos celestes, mas, puxa, estou com um negócio que foi feito com amor, né, e com respeito, e isso não pode ser motivo de chacota de quem está no ramo. Isso é que é triste, entendeu? É você falar que você faz por amor e o cara dizer que vai chorar, entendeu? Aí você fala, puxa, mano, que pena que você vai chorar, eu queria que você risse junto comigo, porque afinal de contas, isso é bom para todo mundo, né? A intenção de você mostrar o Brasil positivamente não colabora só com a venda do AU e do meu trabalho, entendeu? Abre portas. Eu tive a sorte, graças a Deus, de conhecer grandes ídolos da minha formação enquanto quadrinista, e era um despreendimento, entendeu? O cara chegava e dizia, ó, toma aqui o cartão, vai procurar fulano, seu trabalho tem a ver com não sei quem, procure não sei quem, diga que você conheceu, diga que fui eu que indiquei, né? E gente de top, gente nome top. E aí você fica cheio de cuidado, porque você vai falar Will Eisner, Joey Kubert, e o povo vai dizer, né? Então, puxa, não sou nada, não sou ninguém, ao mesmo tempo o AU tá aí, mostrando que é realmente alguma coisa, né? E que veio para ficar e que está até hoje, apesar de 2 números em 10 anos, né? 12, entendeu? Então, eu só gratidão a quem valoriza, a quem respeita, a vocês, por exemplo, que abrem espaço mostrando isso, né? De que o AU, ele em 2008 já era um quadrinho em formato europeu, capa dura, ou seja, por que a gente tem que ficar fazendo sempre a coisa meia boca, entendeu? A gente nasceu para ser vira-lata, né? A gente agora é pária. Não, vamos mostrar que, poxa, que a gente tem amor próprio e se respeita e pode competir de igual para igual com quem faz um trabalho pensado nesses termos, né, de qualidade gráfica, de excelência, de uma história bem contada, bem ambientada, ou não, né? Eu estou falando de uma linha minha, de europeia, de pesquisar, de ir atrás da história da capoeira, tal, do que inventar coisa e depois ter que ficar explicando equívocos, entendeu? A menos que a intenção seja satírica, crítica, aí também não é por aí. Eu estou falando dentro do que eu costumo oferecer. Eu quero completar isso que você está falando, Flávio, porque assim, todo mundo sabe que está acompanhando aqui o Sobrecapa, sabe que a gente está com a Ultimato do Bacon Editora e que a nossa proposta é justamente trazer quadrinho acessível. Então, quando você fala, por exemplo, eu admiro muito o que eu falei, quem está olhando, eu tenho coleção de gibi, tem aqui, tenho lá, tem uma biblioteca gigantesca aqui das coisas que eu leio. E eu adoro capa dura, não é que eu não goste, mas a gente foi atrás, na editora, de fazer um quadrinho com acabamento mais simples, pelo fato
de que a gente quer levar alguma coisa que pro leitor que não conhece, ele fala assim, eu não vou gastar 40, 50 reais numa HQ que eu não conheço. Mas uma coisa que a gente não abre mão é disso que você está falando. É de ter uma qualidade na escolha de quem é o autor, de como é a arte daquela pessoa. Então tem que ter uma qualidade intrínseca ali no trabalho e de ter uma qualidade na publicação. Então a gente tenta fazer uma publicação em capa cartão, com menos páginas e tudo mais, mas a gente faz questão de levar ela colorida para o leitor, porque a gente sabe que a molecada mais nova gosta da cor. Mesmo que isso não seja, por exemplo, você não vai ganhar rios de dinheiro, o seu lucro não vai ser absoluto, não sei o quê, mas você vai estar entregando material que o cara vai guardar enquanto colecionador pro resto da vida. E que vai competir, Exato. Como eu te falei. Você chega lá fora, depois você terminar, eu me lembrei de 3 historinhas que vale a pena ser dita em cima disso que você está falando. Entendeu? Não, lá fora. Porque é justamente isso, porque a gente precisa lutar pela qualidade. Então, a gente não pode, e eu ia citar inclusive isso, né? É uma coisa que a gente vê em todos os seus trabalhos. O Cabra, para mim, e a gente vai falar depois do Cabra, mas me deixou impressionado com a coragem de botar no mercado um formato do tamanho. Pessoal que tá em casa, dá uma olhada, olha o tamanho. É quase uma A3. Traz pra frente, cara. Traz pra frente pro pessoal ver. Só para o pessoal poder ter noção da dimensão isso do que é. Ó, formato americano contra o Cabra. A capa é em papel craft, galera. E aí você olha só assim. De gasto, de aridez, de sela de cavalo, né? E é em cima de. E olha o tipo de cor que o cara faz, né? O Flávio. Isso aí é do Fujita. O Arthur Fujita que fez coisa pra Marvel e tudo mais. Então, assim, galera, não é um trabalho que você vai falar, pô, olha que trabalho meia boca. Não é. É justamente o contrário. Olha que trabalho editorial único. Onde você viu alguma coisa assim, sabe? O Cabra me ganhou, cara. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele me ganhou na segunda página, que o Flávio ele faz uma abertura, e aí quando você vira a página, ele usa um ditado muito popular nosso, né? E ele fala, pô, um monte de coisa mudou e tal, não sei o quê, mas tem um negócio que nunca muda. E ele larga ali. Cara, ali pra mim acabou. Ô Flávio, eu e o Alexandre, a gente troca muito, né? Porque a gente tem um gosto muito parecido. E eu parei a leitura e liguei pra ele. Eu falei, cara, tu já leu isso aqui, bicho? Ele falou, cara, ali eu falei, meu irmão, eu tô passando mal de rir aqui, cara. É um negócio sensacional. E eu tô com 2, imagina, isso aí foi lançado em 2010, né? Eu tô com o 2 e o 3 na esperança de concluir. Tudo bem que talvez até eu repense o tamanho e relance ele num formato comic, porque por mais admirável que tenha sido, e foi uma aposta minha, enquanto autor independente, e na época eu estava trabalhando numa agência, o pessoal achou que mercadologicamente seria interessante, novo, entendeu? Eu tive felicidade depois de conhecer outros artistas que humildemente se colocaram até dizendo, puxa, eu ter visto o tamanho do Cabra me inspirou a fazer um quadrinho que é também um dos maiores quadrinhos do nosso mercado, né? Que foi o Beijo Adolescente do Coutinho, do Rafael, do Rafa Coutinho, entendeu? Então, de repente, isso isso, dialogar, trocar, não ficar segurando a coisa para si só, porque aí você não vai adiante, você tem que jogar pro universo, entendeu? E foi um pouco isso. Eu brinco, tem gente que reclamou de que não dá para guardar na estante. Eu digo, mas na mesa de centro você bota ele lá bonitão e tal, e funciona, entendeu? Outra coisa também, de novo, vou falar da estética europeia. Quem teve lá fora, que teve a sorte de comprar um quadrinho autografado, você vê o esmero que o artista coloca num autógrafo, entendeu? O pessoal passa uma aquarela, faz um tamanho confortável, não é aquela coisa de, já comprou, toma aí um X, entendeu? Meu nome e o olho. Não gosto disso. Meu Deus, você comprou meu quadrinho, muito obrigado. Entendeu? Então ganha o original. Esse daí tá autografado, não tá, Ali? Tá sim, um autógrafo lindo. Vou inclusive mostrar. Então, poxa, é isso. Não tem como eu ganhei um Cabra aqui, ó, na capa. Não tem como eu chegar e dizer, valeu aí, entendeu?
Eu quero mesmo é que você curta e fale e tenha essa reação, né? Já tiveram outros jornalistas também na época do lançamento que gostaram exatamente dessa frase que o Lucas falou aí, para não dar spoiler, mas que quem comprar vai curtir, entendeu? É a primeira vez que num quadrinho um amigo, um jornalista lá de Recife, rapaz, eu vivi para ver alguém falar tabaréuzão de pi, entendeu? Que é um termo chulo, depreciativo, mas que é comum lá no Nordeste, entendeu? E ele está no embate, ou seja, justifica-se esse termo. E, de novo, tem toda uma pesquisa, né? Do jeito que eu falo no AU não é o jeito que eu falo no Somos. O jeito que eu falo no Cabra, né, é outro também, entendeu? Mas aí, como nordestino, como baiano, morando em São Paulo, eu vou adquirindo todas essas informações e colocando nos lugares adequados, né? Você estava mostrando o AU, e eu me lembro que antes de eu, enquanto leitor só, eu tive uma experiência com aquele Batman Lost, Anos Perdidos, em que o desenhista lá, o roteirista, eles retratam São Paulo com casas de pau a pique, parecendo uma vila mexicana, com a igrejinha, o sino, o pessoal de sombreiro. São Paulo, mano, entendeu? Aí você descobre que uma irmã no belga lá, clássico, gênio, maiores desenhistas belgas, vai para o Nordeste, passa um tempo numa casa de pau a pique para desenhar o quadrinho dele, que é ambientado no cangaço, entendeu? Então, eu queria mostrar aqui, ó, o AU tem isso, tem a coisa do Pelourinho, de Salvador, entendeu? No outro também eu já uso outras referências, já mostro o Farol da Barra, entendeu? Pelo lado onde o pessoal pesca e tal, os escombros dos navios que naufragaram ali na Baía de Todos os Santos. Ou seja, eu gosto de ter de entregar essa riqueza de informação para não chegar e dizer Salvador e botar neve caindo, entendeu? Ou então a luminosidade, o pessoal achar que você botou uma luz estourada. Eu digo, mano, você já foi para Salvador? Você já viu o azul do céu, né? O branco, como é que fica? Dói no olho, entendeu? Então é legal eu transportar para o quadrinho, né? Já que eu, de certa forma, como autor independente, tenho essa liberdade de decidir isso, né? E de apostar nisso e de ter um retorno mais do que favorável nisso, do que mudar, porque lá fora, né, o azul é calça jeans Delavé, né, sobre Montmartre. Então é um pouco a defesa, né, da baianidade, da brasilidade, do que me cerca para ser verdadeiro, entendeu? Principalmente isso. O AU, não tem como você chegar lá e dizer que você leu o AU e não dizer que é em Salvador, entendeu? O Cabra, eu brinquei com essa coisa do Nordeste pós-apocalíptico e tal, e tomando conta da América, ou seja, mudou um pouco essa questão de país, não é? Não, tem aquela cidade lá no meio do deserto e tal, né? Com a mesma preocupação também de ter elementos que remetam a uma cultura nordestina, né? Muitas vezes esquecida, vilipendiada, negligenciada, divulgada de forma equivocada e tal. Então, esse trabalho de pesquisa é gostoso até para os Somos, que se passa aqui em São Paulo e tal. Eu ia fazer a ponte justamente usando a ponte, né, do baiano que foi para São Paulo e daí saindo do AU para falar do Histórias Paulistanas. Porque eu acho que é justamente isso. Quando eu tive em Salvador, cara, é aquilo. Eu não gosto de usar óculos escuros. E lá eu não conseguia ficar sem. Porque me doía o olho, é isso, a luz é outra. E aí você chega nesse aqui, 5h30 da manhã, Paulistanas, se tivesse às 9. Exatamente. É isso. E aí você tem cenas no Histórias Paulistanas que quem é de São Paulo olha e fala, cara, eu reconheço isso daqui. Aquele prédio onde mora o senhor, esse aqui, ó. Isso aqui é Higienópolis escrito. Sabe? Por mais que não seja Higienópolis, mas é justamente isso. Uma das coisas que eu acho que você faz muito bem, Flavinho, é isso, esse retrato dos lugares que você está falando. Então você fala com propriedade. Então a gente sai do AU, lá da Bahia, vai para o Histórias Paulistanas para falar
de uma história de amor ali no meio dos protestos de 2013. Então a gente tem polarização política, a gente tem protesto, a gente tem amor, a gente tem histórias de família. É uma história que me pegou assim pela cabeça e pelo coração e deu um nó no meio, sabe? Eu achei maravilhoso. O roteiro da Lica é maravilhoso, maravilhoso. Lica é minha esposa, a gente se conheceu na Bahia, né? Mas ela é do Rio, morou aqui em São Paulo 20 e tantos anos, foi para Salvador, né? Trabalhou com publicidade, a gente era só colega, tal. Ela casou para um lado, eu casei para o outro. Depois a gente se separou, cada um do seu ex-marido, mulher, e se reencontrou, né? Para constatar, principalmente talvez até por minha culpa, de que São Paulo, nesse sentido, para meu trabalho, ele naquele momento era fundamental, entendeu? Eu até brinco isso, tipo assim, eu vim conhecer Itapuã com 18 anos, minha infância foi no Gonzaga, em Santos, então tem todo um referencial que eu devolvo na história do Somos, que é um agente secreto paulistano e tal, e que ele desce a serra, ele sobe, entendeu? Tem no número 3 agora, eu vou dar um spoilerzinho, a galera inclusive de Santos está doida para ver ele impresso, que é quando eu falo do Orquidário, ou quando eu falo da minha infância, quando eu ia naquelas feiras que tinham na praia, lá em Santos, aquilo, nossa, é minha infância cuspida e descarrada, entendeu? Apesar do sotaque, apesar da total baianidade explícita, entendeu? Eu tenho essa coisa, eu morei fora, o fato de morar fora e de você ser inquieto e de fazer amigo em tudo quanto é lugar e tal, eu acho que dá essa possibilidade, entendeu? De você perceber e querer devolver, no caso do meu trabalho, a ambientação. A história de Lica, eu digo, ela ganhou, a gente ganhou o PROAC por causa do roteiro, né? E ela concorreu a roteirista na época do HQ Mix, porque realmente é uma qualidade e as pessoas têm percebido essa sensibilidade com que ela aborda, né, as questões que você falou aí, da época lá do Não é pelos 20 centavos e tudo mais, e essa polaridade entre Higienópolis e a periferia de São Paulo e tal. Então, isso, de certa forma, claro, tratado dentro de uma escala ali, de um patamar muito, eu não vou dizer simplório, mas muito acessível, entendeu? Eu defendo o quadrinho, antes de tudo, como entretenimento. Respeito quem quer defender de forma veemente, e o quadrinho também funciona para isso, como o cinema, como a música e tal, mas eu acho que pesar a mão demais também distancia. Então, essa coisa que vocês falaram aí, de novos leitores jovens e outros de maior cancha com o quadrinho, na Europa eles têm lá a categoria Tout Public, né, que eu acho que aí, no caso, o AU se enquadra mais até do que o Cabo. O Cabo é totalmente adulto, né, vem com o selinho. Eu botei, no caso do AU, um selinho de que é humor politicamente correto, por conta dos tempos que a gente tem atravessado, a nova realidade é essa. E aí não custa nada respeitar e tentar se enquadrar, entendeu? Dentro do que você acredita e consegue fazer. Eu jamais conseguiria fazer um quadrinho em que eu não tivesse um toquezinho de humor. O próprio quadrinho esse, o Histórias Paulistanas, apesar dele ser uma história adulta e tem cenas impactantes, tal, que eu não vou dar spoiler para o pessoal que corra atrás para curtir, mas tem também seu humor, porque inevitavelmente eu vou resvalar dele. Quero convidar a galera só para ver a review que a gente tem aqui no Sobrecapa do Histórias Paulistanas. E dito isso, Lucas, tá contigo. Pô, legal, cara. Eu nem vou chover muito no molhado no Histórias Paulistanas, porque a gente acabou de falar dele, né? Então, gente, é uma obra sensacional. Flávio, você falou um negócio que eu senti muito lendo, que é uma história que ela é acessível, mas apesar de acessível, eu acho que dependendo do nosso momento de vida, a gente entende ela um pouco diferente, né? Porque você passa ali por situações muito diferentes,
pessoas com idades diferentes e por aí vai. Então eu acho que tem uma... É aquele tipo de livro que eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando eu for pegar ele para ler de novo, eu já vou entender alguma coisa diferente, a minha experiência vai ter modificado alguma coisa. Eu queria falar por último, Flávio, não vou entrar no Cabra ainda, acho que a gente tem que deixar o Cabra um pouquinho mais pro final. Eu queria falar dos 3 histórias de terror e uma nem tanto. Vocês criam aqui histórias de terror, cara, simples, rápidas, direto ao ponto, e eu não sei, Flávio, eu queria te ouvir um pouco de como foi a criação dessas histórias, porque eu senti que são histórias de terror, sim, mas não são histórias de terror muito pesadas, né? Pesadas que eu digo no sentido de puxar pro gore, puxar para muita cena sangrenta. Como é que foi a criação desses roteiros aqui e a ideia desse álbum, Flávio? De novo, o mérito aí vai para Lica de Souza, minha esposa, né? Exatamente porque comigo ela teve acesso a uma biblioteca de quadrinho bastante variada. Eu comecei a colecionar quadrinho oficialmente em 1974, né? Então faz a conta aí que matemática não é meu forte. Mas o que eu quero dizer eu comecei com o gibi semanal, que vinha com quadrinho europeu, quadrinho de humor, tirinha, quadrinho americano, Spirit, Will Eisner, tal, não sei o quê. E aí eu meio que catei e comecei a colecionar, né? Inclusive quadrinho nacional, com a revista Cras, né? Edições do Pererê, do Gabola, do Perotti, Pererê, do Ziraldo, né? E isso me moldou enquanto profissional também. Fazedor, eu faço tirinha, eu faço charge, como eu falei, né? E aí Lica, dizendo, pô, Gato, eu gostaria de escrever uns roteiros, né? E escreveu para mim uns 3 roteiros, né? E eu escrevi um meu, inclusive dos 4 aí, eu acho mais bobinho, mas também atento a isso, a gente não queria nada muito pesado, porque ela até gosta mais do que eu de filmes de terror, mais psicológicos, mais clássicos. Você vê que a capa foi uma intenção até de remeter aos quadrinhos da EC Comics, que era um tipo de terror também que eu tenho aqui algumas coisas na coleção e que eu gosto, entendeu? E na hora de dar o título, a gente viu que tem uma história que ela nem é tão terror assim, mas que faz pensar, essa coisa que você falou. Teve gente que fez, cara, inocentes, puxa, né? Não dormi com aquilo, né? O último cigarro, que é a Nem Tanto, né? No final você fala, caramba, bicho, né? Então, eu acho gostoso dar essa coisa da releitura, como você falou, né? De você... Eu mesmo, às vezes, releio meus quadrinhos para ver quem ainda tem ou como eu posso melhorar. Agora, ao mesmo tempo, é um negócio que eu até falo para quem está começando, como eu comecei um dia, né? E que é isso, você tem que começar de alguma forma. Lá adiante você melhora, você escuta a opinião de quem você respeita, o fazer, ou a própria coisa de resenhar quadrinho. Eu tive acesso antes a grandes nomes aí do pessoal que faz resenha de quadrinho nacional, e é exatamente isso. Poxa, como é que eu posso melhorar? O que é que a pessoa não entendeu aqui? Vamos melhorar no próximo, mas vamos botar isso na praça, entendeu? Então, o 3 Histórias de Terror, ele é, de novo, também mais mérito de Lica, porque ela foi em 3 histórias, cada uma com seu terror explícito, mas não totalmente sanguinolento, nem, né, pesado, é terror psicológico mesmo, né? Encaixei lá uma historinha de cowboy, que eu curto também, mas com um terror, né, country, e deu certo. A tiragem não foi nem tão grande assim, mas foi aprovado, concorreu também aí a prêmio, HQ Mix e tal, e teve uma boa vendagem. Ainda tem alguns, claro, né? Mas valeu e funcionou muito bem. A gente gosta muito do título. Eu queria só fazer um comentário, cara, que quando as revistas chegaram aqui em casa, essa HQ tava em cima, né? Tava por cima dela, fica na mesa ali da minha sala, é um hábito que eu tenho que a minha esposa detesta, mas enfim, chega, eu deixo ali na mesa da sala um tempo. E era essa que tava por cima, e ela viu o título, cara, ela teve a mesma sensação que eu, ela falou, pô, esse título é bom, hein? 3 histórias de terror e uma nem tanto, é aquele negócio que eu leio, que tu passa, olha o título e tu fala,
putz, eu tô afim de ler esse negócio aí. Foi muito bem bolado, Flávio, muito bem bolado E aí, mesmo. de novo, é a honestidade com que eu deposito naquilo que eu faço, entendeu? Então eu não posso chegar e dizer 4 histórias de terror se uma delas eu acho que. Entendeu? Para não vir chegar depois, aquela história sua não é tão terror. Aí, então vamos oferecer, vamos ser honestos com o nosso leitor, vamos criar uma relação de respeito e fidelidade, né? De certa forma, eu fico muito feliz quando alguém vem. Esse quadrinho, se eu não me engano, ele é de 2014. Eu agora vou precisar da ajuda do. É 2015, entendeu? Então, nós estamos aí entrando em 2021 e aí tem sempre alguém que, na CCXP ou num outro evento, vai, rapaz, você ainda tem história de terror? Compra, dá, leva alguém para comprar porque gostou tanto que recomenda, entendeu? Então, eu fico muito feliz e muito grato a quem recomenda meu trabalho, a quem reconhece nele essa qualidade gráfica e tal, né? Às vezes até a coisa do pioneirismo, né? O ineditismo. A primeira vez que o cangaço é abordado, nem foi a primeira vez, mas com esse tamanho, com esse enfoque, né? Eu gosto disso. A coisa europeia, baiana e europeia, brasileira e europeia, do AU, né? Uma outra história engraçada é que eu levei ele comigo uma vez para Anguleme. Como eu falei, a gente teve lá a Papel A2, a minha editorazinha, com Lica, né, para lançar os nossos títulos. A gente teve um stand lá em Anguleme, né, isso para a gente foi maravilhoso e tal. E todos os AUs que a gente levou e os cabras que a gente levou, mesmo em português, a gente deixou lá e pôde comercializar. Entendeu? A mesma coisa em Beja, que eu falei. A gente volta vazio. A caixa foi cheia, voltou vazia. E não existe nada mais maravilhoso para quem faz quadrinho de forma independente do que ter essa resposta. Ou seja, o que você está oferecendo tem seu valor e tem sua honestidade. Entendeu? Então, eu ia contar de que a gente foi numa FENAC, eu estou com esses 2 títulos, e o rapaz barrou a gente saindo, porque eu não tinha passado para pagar, né? Eu digo, não, mas isso aqui é meu. Ele, como seu? Só estou, né? Lica fala o francês, traduziu tudo que eu estava falando, e ele acabou ganhando autografado, o segurança da FENAC, entendeu? Eu dei os 2 livros para ele, do tipo, puxa, né? Isso para eles é outra pegada, entendeu? Então eu fico feliz, do tipo assim, para quem cresce, quem tem 60 anos, culturalmente valorizando isso, né? Enxergar como deles uma coisa que foi feita, né, em Salvador 15 anos atrás. Ou seja, que bom, que legal isso. Não tem prêmio que bata esse tipo de reconhecimento e de resposta. O que eu ia comentar, Flavinha, que o 3 Histórias de Terror e Uma Nem Tanto tem o prefácio do Laudo Ferreira, né, do mestre Laudo, e a história de Faroeste, o final foi sugerido pelo grande Lucas Pimenta. Mandar um salve pro Lucas aí, que além de ser um excelente editor de quadrinhos, é um dos sócios lá da editora Trem Fantasma, que é uma grande parceira, amiga nossa aí, é uma editora que a gente tem muito respeito, o pessoal lá fazendo um grande trabalho aí, o Guido, o Marcelo, o Lilo Parra, então um abraço para todo mundo da Trem Fantasma aí. O Lucas eu conheci lá em Salvador, né? Menino ainda, praticante de capoeira, não sei se ele já é mestre, né? Ele tem o AU tatuado, de tanto que ele gostou e tal, e a gente se aproximou lá em Salvador, né? É quase uma irmandade, quase não, é meu irmãozinho caçula, né? Exatamente por isso, porque além da capoeira a gente tinha afinidade nos quadrinhos, no tipo de qualidade que ele apresenta também como editor, né? O pessoal da Itália está agradecendo a qualidade gráfica que ele, o Fontana, o Lilo estão mostrando aí, já chegaram por cima do mercado, né, com os títulos. Então, eu fico feliz. E é aquela coisa, tanto o Laudo, né, que eu já admirava como leitor da obra dele, depois como colega de profissão, né, falar no livro meu, o Lucas também, né? No caso do Somos aí, eu consegui
o Reinaldo, o Ota como editor da MED, porque o Somos é totalmente o humor da MED. Pena que a MED acabou, mas a vida segue. Então, eu estou sempre eternamente grato a essa turma que me acompanha ao longo da minha carreira e desde antes, né? Mas, enfim, super bem acompanhado. Bom, vamos, Lucas, pro grande... Grande mesmo, né, cara? grande... Em todos os sentidos. Ô, Alexandre, em todos os sentidos. eu queria fazer só um comentário aqui. Eu não vou entrar muito em spoiler, porque eu acho que a gente estraga a experiência. É uma história que, se a gente falar demais, a gente atrapalha, cara. Mas pra mim, e aí eu queria ouvir o Flávio aí, Alexandre, e a tua opinião também, né? Pra mim é uma mistura de Blade Runner com o Mad Max e colocando o Lampião ali no meio, cara. Queria ouvir a tua opinião, Alexandre, e a opinião do Flávio, porque eu li, cara, e a cada virada de página ali tu vai mergulhando, fora as referências musicais que são sensacionais, que o Flávio vai colocando, que, porra, pra quem curte MPB, pra quem curte música popular brasileira, é um negócio assim fora da curva. Eu sei que cada página é um deleite, cara, só que é uma obra que eu tô com medo, Alexandre, só da gente falar demais e estragar a experiência, cara, porque a cada página tem um negócio diferente. Eu quase soltei uma no começo do nosso papo lá, não queria soltar, e assim, cara, é fora da curva, é fora da curva. Você foi em cima em tudo aí, realmente, é exatamente isso. Eu sou um criador de personagem, tá? No Rota 66 foi um pouco isso, eu estava com vontade, até hoje eu tenho, de atravessar a Rota 66 de moto, mas nem andar de moto eu sei, entendeu? E aí, como eu não sei atravessar a Rota 66, eu incluí ela exatamente no meio, com o cacto e a caveirinha, que é o Jeb e o Jeb não, o Jack e o Nets, né? Que é esse livrinho aqui, que durante 4 anos eu publiquei essa tirinha no Correio da Bahia, essa, né? E aí uma referência da revista Invictus da década de 70, que era da Ebal, que tinha de um lado o Flash, do outro o Lanterna Verde, Arqueiro Verde, né? Eu fiz inspirado nisso, deu certo que, por causa dela, eu fui convidado para um jornal e levei 4 anos publicando essas tirinhas lá. Mas voltando a falar da coisa do Cabra, tem também a referência da Ilha do Dr. Morro, né? Tem a referência do Bem Amado, entendeu? Da história de Lampião, mas também da coisa novelística. Ela não deixa de ser também uma novela, né, brasileira, entendeu? E, de novo, eu tenho referências de adaptações do Cangaço para os quadrinhos, né? O próprio Watson Portela também e tal, que mexeu um pouco com essa coisa do ficção. E eu disse, pô, por que não somar? Por que não fazer também uma história, né? Eu pensei na trilogia, até hoje só saiu um, mas quem sabe a gente não traz o Cabra de volta, né? Ainda esse ano, ano que vem, através da Bacon aí, para novos leitores e para a galera que já conhece ele e sente falta. Entendeu? A coisa, a estrutura, e eu tenho o número 2, só preciso finalizar. Ele tá esses anos todos aí esperando uma finalização. Vai ver agora, e aí, claro, vou refazer, vou melhorar o traço e tudo. Então, foi um pouco isso. Eu trabalhei com essa coisa, poxa, é western, né? O Cangaço é nosso western. E por que não fazer como o Guerra das Estrelas, que é um capa-espada ficcional, né? Ficção científica, entendeu? Então, trabalhei com os estereótipos, né? do cangaceiro, daquela coisa do pistoleiro sem nome lá, do Clint Eastwood, né? Ao mesmo tempo tem a Maria Bonita e tem o padre, né? Tem o coronel, tem o delegado, né? Essas coisas que estão na cultura, no forró, na música, entendeu? A música nordestina também, tão rica, né? Eu trabalhei em cima disso também. É aquela coisa, o gostoso no meu caso, todo álbum que eu lanço, todo personagem que eu crio, eu tô com ele já maturando um bom tempo, né? O AU eu tô falando de 92, né? Quando eu decidi fazer ele e contar as histórias dele, desenhar ele a primeira vez, foi em 99, entendeu? Ou seja, levei esses anos todos maturando, né?
O Humberto Eco fala um pouco isso no livro dele a respeito da escrita, e que eu vejo que, acho que acontece assim com todo mundo, né? Não sei, de repente um cara que faz quadrinho quando é criança, que faz quadrinho com caneta Bic, como eu fiz também, né? Ele não deixa aquilo morrer e vira profissional e quer contar as histórias e desenha para os outros, tal, até que consegue fazer ele mesmo sua história com seus personagens, tal. O fato de eu estar em Salvador, que de certa forma é um polo mais para música do que propriamente para quadrinho, do que Rio e São Paulo, né? Então essa tentativa também de vir para cá era para ver se conseguia alguma coisa nessa área, mas meu traço é muito autoral. Então eu tentei, não consegui, Art Comics, toda aquela leva de autores que foram trabalhar para editoras americanas, né? E a mesma coisa, lá fora, um contato primeiro com os editores, eles sempre achavam a coisa muito brasileira, né? O Somos é muito paulistano, o AU ele é muito baiano, né? O Cabra ele é muito nordestino, e de repente se dessem um pouquinho mais de ouvido a quem até adquiriu, né? Seja em Portugal ou seja lá em Anguleme e tal, não faria feio não, porque é isso, você quer ser universal, fale de sua aldeia. A história ela é em cima de valores universais, dependendo de onde você nasceu. Agora, eu tenho a sorte de ter nascido onde eu nasci, de perceber as coisas da forma que eu percebo, né? Seja aqui, ou seja... Por exemplo, você vê, tem uma história ali do Três Histórias de Terror que se passa em Paris, entendeu? Mas poderia se passar num ponto de ônibus em Belo Horizonte, entendeu? Ou é humano. A característica principal, inclusive, da Liga enquanto roteirista é que ela vai no humano, né? Eu vou no personagem. Então, eu contar uma história de outro personagem, como já aconteceu, né? O pessoal me convidar e tal, é porque eu vejo afinidades com algum desses meus filhos, entendeu? O Somos, o AU, né? O Cabra mais adulto, né? A Jane Mastodonte, que é um pouco também isso. A Jane Mastodonte, a primeira é de 99 e a segunda de 2004, né? Acho que é 2004. Gente, me dê desconto, viu? 56 anos a gente vai esquecendo. Mas, enfim. Cadê, bicho? 2005. Sacou? Então, eu lia quadrinho americano e ficava com aquela sensação de, puxa, como é que essas mulheres combatem com esses trajes sumários, né? E com esse mau humor atávico, parece uma TPM eterna. Então, eu quis quebrar um pouco, de novo, a coisa do humor. Por que não fazer uma personagem feminina, né, que aparentemente não tenha nada de feminino, mas que seja, né? Exercitar meu lado feminino também, não sei. Entendeu? E nessa hora eu sou totalmente desarmado. Eu me jogo, me entrego ao que o personagem vai me trazer, me devolver, me dar. Né? No caso do AU, no caso da Jane, né? E seria impossível para mim falar de uma vivência do Bob Cuspe ou de uma Rebordosa, né? Que são clássicos, tal, mas que tem a ver com a vivência dos seus criadores. Entendeu? Então, eu sempre fui nerd, né, desde lá, da infância. E essa nerdice eu trabalho em cima disso, de uma boa pesquisa, né, de um universo bem construído, né, de eu saber a data e contar uma história prévia que, se me perguntarem o nome da tia da Jane, eu sei, entendeu? Então, são maluquices que a gente tem e coloca no tipo de trabalho que a gente faz, no caso, história em quadrinhos para mim. É legal que mesmo agora na pandemia é o que eu tenho feito, né? Então, a publicidade está mudando, as agências, o home office, tal, não sei o quê, eu continuo o mesmo menino de 9 anos mergulhado lá dos seus quadrinhos, nas suas páginas de quadrinho, que eu acho que é uma coisa que une todo mundo que trabalha com quadrinho, seja escrevendo ou desenhando ou editando. Agora, você mencionou, Flavinho, que o teu traço é um traço muito único,
Mas, por outro lado, tem uma outra coisa, ele é muito único, mas você é um cara muito versátil, né? Quer dizer, quando a gente pega o AU, pra mim, ele tem muito aquela coisa de um traço como o Hergé fazia pro Tintin. É um traço muito europeu, clara, né? Aquela coisa arredondada e tal. O Cabra, ele tem pra mim muito uma cara de cômico americano, naquela linha um cômico americano Paul Dini, do Paul Dini, não, do Bruce Timm, né? Que é aquela linha do Batman animado. Então, eu acho muito bacana essa tua versatilidade, porque o Histórias Paulistanas ele tem mais uma característica europeia, mas ele não é nem o AU e nem o Cabra. Então, isso é eu acho isso... Tá certo, bicho. É a tentativa. Mas eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito bacana. Porque dá uma versatilidade. O que eu quero pontuar, que você falou aí da versatilidade, é um pouco isso. Não tem como eu vender um Cabra fazendo ele fofinho, entendeu? Ao mesmo tempo, se eu tenho todo um universo de semelhanças e de estéticas e de narrativa que tem a ver com o Spirou, com o Tintin, né? O AU vai sair por ali. De novo, a coisa da importância do gibi semanal, que era da RGE e saiu publicado em 74. Você tinha ali Mortadelo e Salaminho, Lucky Luke, Asterix. Ao mesmo tempo, você tem a quadrinho italiano. Aí você tinha o Spirit, mano. Entendeu? Com a história do Schnabel lá, né? Gerhard Schnabel. E que eu não vou dar spoiler, mas que é um clássico do Will Eisner. E que, se eu puder, um dia eu ainda vou tatuar aquele personagem em mim, entendeu? Porque diz muito do que a gente acredita, mesmo em anos de formação, e que reforça ao longo da vida inteira, entendeu? Então, no caso do Cabra, foi isso. Foi eu dizer, poxa, ó, deixa eu falar sério aqui, né? A tirinha esculhambação total. Como eu te falei, não consigo ir para a rota 66, atravessar de uma ponta a outra, deixa eu ficar no meio, né? A Jane é o lado feminino e, poxa, por que não tratar a personagem feminina também com essas características femininas? Por que masculinizar e deixá-la solitária, bélica, mal amada, só um porre, entendeu? Eu mesmo também um bode também de quadrinho americano nos últimos anos por isso. Ficou chato, mais do que sério. Sério a gente tem Maus, tem Watchmen, tem toda uma gama. Quadrinho europeu você tem de tudo. É isso, você tem a coisa mais besta e hilária como o Capitão Bíceps, né? E você tem os quadrinhos mais sérios, profundos, históricos, biográficos, entendeu? E aí, por que não? Por que não ter um pouquinho de tudo? Separar a hora que você quer levar a sério pro quadrinho que você quer levar pro banheiro, porque, né? Número 2. Então, eu sou um pouco isso, saca? Eu acho que tem lugar para todo mundo. É uma imensa CCXP, entendeu? É um imenso Artist Aid. Você pode ir atrás do quadrinho agora. Vamos parar de patrulhar. Se o cara não faz o quadrinho do jeito que você faz também, ótimo. Que bom, é outra coisa. Descubra, vá lá atrás, pesquise, colecione, entendeu? Eu defendo tudo isso. Meus amigos quadrinistas, cada um faz uma coisa de um jeito. Né? O Sanhaque faz de um jeito, o Canuto faz do outro, o Will faz do outro, o Laudo faz do outro, o Omar faz do outro, né? Todos. Pessoal lá do Nordeste também, né? O Rodrigo Brum, o Luciano Félix, né? Tem para todo mundo, cara. E o Brasil é imenso. Então você ficar, né? De grupelho em grupelho, eu acho que isso só atrasa e é triste. Mas enfim. Eu acho que nesse clima de falar de variedade distante, a gente vai encerrando aí, chegando nos finalmente do nosso podcast. Eu queria primeiro agradecer aí, Alexandre, tomando quase seu lugar, agradecer ao primeiro ouvinte ou ao espectador que está vendo aí esse tempo todo. Então, galera, é bom demais. Eu acho que fica ligado aqui com a gente. Tem muita entrevista com o autor nacional aqui já no canal. Tem muito podcast com o autor nacional. Então, assim,
descobre, vasculhe um pouco mais, porque tem muita coisa bacana brasileira. Queria também agradecer, sem ele esse podcast não ia acontecer, queria agradecer ao grande Flávio, que mandou pra gente aqui a HQ autografada, tal, agora minha coleção tá ainda mais bonita, então queria, Flávio, te agradecer, cara, obrigado demais por esse papo, eu sempre falo pro Alexandre que pra gente é legal ler a obra, mas depois bater um papo com vocês, entender de onde veio a ideia, entender quais são as referências, cara, isso não tem preço não, a obra ela fica até com outro sabor, e eu sempre falo pro Alexandre, a gente termina o podcast, eu corro para reler tudo de novo, porque certamente eu vou pegar coisinhas diferentes, então isso é legal demais, te agradecer aí pelo teu tempo, Flávio, muito obrigado, meu amigo. Eu sou só gratidão, como eu te falei, é uma chance, como os eventos de quadrinho, de mostrar que a gente existe, entendeu? A própria coisa do Agente Somos, que a gente falou pouco, porque vocês nem tiveram a chance de receber, que eu fiz 2 números, né? O segundo até ganhou, o primeiro ganhou o HQ Mix também de Independente na categoria de humor, mas o que eu quero dizer quando a gente tiver com ele, talvez um número 3 impresso, offset, que eu possa reeditar novos exemplares desses 2 primeiros, a gente volte a conversar, porque, de certa forma, também é outro personagem que me define muito, né? E que eu fui muito feliz em fazer, né? Em criar, né? Ele teve um pequeno ruído no começo, mas que o pessoal do Cacete Planeta foi de uma generosidade absoluta, porque já existia um Agente Somos com um M só, né? O meu, por sorte, veio com 2, né? Uma descendência italiana, ele tem, né? Ele é do Bexiga, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Quando eu criei, eu simplesmente não me toquei, porque ele é uma paródia de espiões, né? Ele está mais para Mortadela e Salaminho do que para SWAT, que era a paródia que o Agente Somos e o Agente Thanos, e tinha toda essa linha lá, em 2 programas, se eu não me engano, com o Bussunda, antes dele morrer, claro, mas com o Reinaldo lá do Figueiredo, lá do Cacete Planeta também. E que quando eu, né, nessa honestidade, nessa transparência que define o meu trabalho, fui até eles, né, perguntar se havia problema pela semelhança e tal, não, problema nenhum, não tem nada a ver, sucesso, adoraram, né? O Reinaldo fez um prefácio maravilhoso, né, esclarecendo isso, né? Porque espírito de porco, meu irmão, não falta, certo? Para dizer que é cópia, não é. Vá atrás, procure saber, leia direito, entendeu? Então essas questões, a gente como brasileiro, e ainda mais agora, né, onde a fake news tem um ministério quase, é salutar, é urgente, entendeu? Então, eu fico com essa promessa de que não somos 3, a gente volte a conversar sobre ele, né? Sobre esse humor, que eu preciso, de certa forma, também ter um selinho aqui de advertência, né? Porque é um humor politicamente correto, ou seja, virou uma coisa meio cult, não sei. Mas que também tem seu lugar, é isso. A prateleira ela é grande, cabe todo mundo. Viu? Muito obrigado, foi um papo maravilhoso. Espero aí que a galera corra atrás de adquirir os exemplares do que se sentiram mais afinidade, tiveram mais afinidade e tal. Demora um pouquinho por conta da pandemia de mandar, mas eu tenho saído com coragem e escafandro, né, levar entregas no correio. Muito obrigado mesmo. Bota depois uma imagem do Esquadrão Fantasma, que esse vai ser, esse também do querido André Pacheco, tá? E que a gente falou pouco e tal. Eu vou lhe mandar umas imagens que é no que eu tô... Olha lá. Do outro lado. Aí. E aí é de Esquadrão Fantasma. E é isso aí, galera. Se você está com a gente até agora, a gente agradece, como sempre, a sua audiência. Não deixa de visitar ultimatodobacon.com e de conferir também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!